Bem-vindo ao canal escatológico. Em Hebreus, capítulo 6, no versículo 9 está escrito: Amados, embora estejamos falando dessa forma, na realidade não cremos que se aplique a vocês. Temos certeza de que estão destinados às coisas melhores que pertencem à salvação. Então, na Epístola aos Hebreus, que contém as advertências mais solenes contra a apostasia, o apóstolo sempre cuida de acrescentar palavras que demonstram que ele não acreditava que aqueles a quem ele advertia realmente iriam deixar a fé. Então, em Hebreus 6,9, que acabamos de ler, ele diz para estes hebreus que se os que foram uma vez iluminados recaíssem, quer dizer, se eles apostatassem, se isso fosse possível, seria impossível que fossem outra vez renovados para o arrependimento. E ele acrescenta que espera coisas melhores destas pessoas, destes irmãos, e coisas que acompanham a salvação. Ele diz, mas de vós esperamos coisas melhores. No capítulo 10, o apóstolo Paulo, certamente, ele faz uma advertência severa e declara que aqueles que atuam de maneira contrária ao Espírito da graça são dignos de um castigo maior que os que violaram a lei de Moisés. Mas conclui o capítulo com estas palavras: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, desse modo, o apóstolo mostra quais seriam as consequências de uma eventual apostasia, mas, entretanto, ele está convencido que eles não escolherão incorrer em tão terrível condenação. Spurgeon diz claramente que aqueles que se opõem a essa doutrina, a doutrina da perseverança dos santos, citam muitas vezes exemplos de apostasia que são mencionados na palavra de Deus. Mas, ao observar esses casos com atenção, descobrimos que se trata de pessoas que simplesmente professaram conhecer a Cristo, mas que realmente não eram possuidores da vida divina. Então, muitas pessoas se escandalizam. Aí ficam olhando para a vida do outro. E, fulano é assim, fulano é assado, mas não olha para o seu próprio coração, né? E acham que Deus é o culpado. Isso não existe, pessoal. Certo? Cada um tem que ver se está realmente na fé e ver se realmente crê na salvação pela graça, na suficiência do sacrifício do Senhor Jesus para a salvação. Porque isto é o Evangelho. O que salva a pessoa não é uma religião, é Cristo. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. João, em sua primeira epístola, descreveu plenamente tais tipos de pessoas, né? Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas saíram para que se manifestasse que não são todos de nós. Porque Deus tem permitido o joio crescer junto com o trigo. Então, é isso que no juízo final que ele é que vai julgar, tá? Aquela passagem memorável no Evangelho de João é igualmente aplicável onde nosso Salvador fala dos ramos da videira
que não permanecem nela, que são cortados e lançados no fogo. Estes são descritos como ramos em Cristo que não carregam fruto. Eles são verdadeiros crentes? Como podem ser se não carregam fruto? Pelos seus frutos os conhecereis. E ali o fruto do Espírito está lá para todos verem. O fruto do Espírito é alegria, amor, paz. Está em Gálatas e diz que contra essas coisas não existe lei. Vamos ver aqui o fruto do Espírito. Gálatas é a vida pelo Espírito. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. Mas o Espírito produz este fruto. Aliás, é um fruto que tem diversos ramos, né? Podemos dizer assim. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Então, após escrever a respeito do fruto do Espírito, Paulo faz essa advertência. Não nos tornemos orgulhosos, porque muitas vezes a pessoa se vê assim produzindo frutos, né, do Espírito, ele acha que aquilo vem dele mesmo. E aí ele começa a se achar melhor que o irmãozinho, né? O irmãozinho ali, puxa, que ele está caminhando. Então ele começa a olhar para os outros e tem aí, poderíamos até chamar isso do orgulho da graça, né? Isso não existe, pessoal. Temos que tomar cuidado justamente com isso, né? Mantemos a perseverança dos santos de maneira muito clara a partir da natureza da vida que é dada na regeneração. Então a pessoa nasceu para o reino de Deus. Então ele tem o DNA de Cristo, a mente de Cristo. Não está isso escrito na palavra? Então, você não vai comparar a sua vida com a de outro, tá? Você vai permanecer e você vai buscar o leite espiritual, o alimento espiritual, ok? Então, Pedro falou em relação a isso o seguinte: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então a nova vida que é plantada em nós quando nascemos de novo não é como fruto do nosso primeiro nascimento, pois este está sujeito à mortalidade. Mas aquele que é um princípio divino não pode morrer, nem pode se corromper. E se é assim, então quem o possui deve viver para sempre. Certamente deve ser para sempre naquele que o Espírito de Deus converteu.